Que Deus te abençoe, o Santo Espírito e o nosso Senhor Jesus também. Estamos juntos de volta para ler os próximos salmos de hoje, do número 76 ao 81. Que Deus te abençoe na leitura. Mais uma vez, ouça e leia atentamente a palavra de Deus, buscando alguma lição para Ele, dele para a sua vida. Vamos lá. Salmo 76. A majestade e o poder de Deus, ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Salmo de Asaf. Cântico. Diz assim: Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e é mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Sim, tu és terrível, se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus, tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Salmo 77. As grandes obras e a misericórdia de Deus. Ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Asaf. Diz assim: Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: Isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte a outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Salmo 78. A providência divina na história do seu povo. Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos.
O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como a areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam, porém não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram? Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, e de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou as larvas às suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou à saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos.
Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira. Não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte, que a sua destra inquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região partiu com eles por herança. E nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso. Pois o provocaram com os seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens. E passou a arca da sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários, eles comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra, que fundou para sempre. Também escolheu Davi, seu servo, e tomou dos redis das ovelhas. Tirou-o do cuidado das ovelhas e as suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Salmo 79. O povo pede castigo contra os inimigos. Salmo de Asaf. Diz assim: Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor, será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais, apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, o teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Salmo 80. Pedindo restaurações ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios. Testemunho de Asaf, Salmo. Diz assim:
Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dás-lhe a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constituís-nos em contendas para os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar e os seus rebentos até ao rio. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Salmo 81. Exortação a louvor e obediência ao mestre de cantos segundo a melodia, os lagares. Salmo de Asaf diz assim: Cantai de júbilo a Deus. Força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou, como lei, a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor lhe se submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Terminamos os salmos de hoje. Lindas poesias. Espero que você tenha aprendido alguma lição do Senhor através da palavra dele. Muito obrigado e já fica o convite para você estar aqui de volta amanhã, se Deus quiser, para lermos os próximos salmos. Deus te abençoe e até lá.